Olá, pessoal. Meu nome é Germana Lima, sou aluna de Direito e hoje nós vamos falar sobre Constituição Formal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Vinícius pela oportunidade de podermos compartilhar com vocês o que a gente compreendeu acerca desse tema. Bem, antes de adentrarmos ao conceito de Constituição Formal, é importante que a gente revise o que é a Constituição. A Constituição é um conjunto de normas supremas de um povo. Ela é oriunda do poder constituinte originário, que é a expressão da soberania de um povo. A Constituição é a norma mais importante de um país. Ela é a lei maior. Nela está contida a base de todas as ramificações do direito. Para que a gente possa compreender isso de uma melhor forma, podemos imaginar a Constituição como sendo um tronco de uma árvore e as ramificações do direito como sendo os galhos dessa mesma árvore. A Constituição trata de duas matérias importantíssimas, que são os direitos e garantias fundamentais e a organização fundamental do Estado. É importante também compreendermos o contexto histórico. A primeira Constituição formal que tivemos foi a Constituição dos Estados Unidos, criada em 1787, após o processo de independência das 13 colônias em 1776. O processo de aprovação dessa Constituição requeria que 9 das 13 colônias ratificassem essa Constituição. Todas as colônias ratificaram e essa Constituição está em vigor até hoje. No Brasil, nós tivemos 7 constituições oficialmente, porém muitos doutrinadores consideram 8 constituições, devido à emenda constitucional de 1969, que em verdade não se tratava de uma simples emenda, mas sim de uma nova Constituição outorgada pela junta militar da época. Atualmente está em vigor no Brasil a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã. Ela é formada pelo preâmbulo, o texto, que é a parte dogmática que conta com 250 artigos, e o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Bem, agora vamos, de fato, entender o conceito de Constituição Formal. A Constituição Formal, ou também em sentido formal ou procedimental, é a expressão usada para se referir ao conjunto de normas formalmente constitucionais de um ordenamento jurídico, ou seja, é a Constituição escrita. As normas constitucionais positivadas no texto constitucional exprimem a característica de supremacia formal, jurídica ou hierárquica, ou seja, a supralegalidade em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Isso significa dizer que a Constituição está acima de todas as outras leis do ordenamento jurídico. Desse modo, podemos compreender que a Constituição Formal é um conjunto de normas supremas positivadas em um texto constitucional, que trata tanto das matérias constitucionais, que versam sobre a organização fundamental do Estado e os direitos e garantias fundamentais, como também das matérias formais, que tratam de outros assuntos variados. Bem, agora vocês vão ficar com a explicação do meu colega sobre as características da Constituição Formal. Olá a todos, meu nome é João Paulo, sou estudante de Direito do segundo semestre. A Constituição Formal ela tem 4 características bem marcantes. O primeiro ponto é a forma. A Constituição é formalizada oficialmente por meio de um documento escrito como um instrumento constitucional solene. O segundo ponto é a matéria. Ela aborda a organização fundamental do Estado e os direitos e garantias fundamentais, a matéria constitucional, podendo conter normas sobre outros temas, mas que não são materialmente constitucionais. O terceiro ponto é o modo de elaboração. É uma constituição dogmática ou sistemática, resultante de um processo constituinte específico, não uma aglutinação histórica de normas em momentos diferentes. 4. É a proteção. Existem 3 garantias que protegem a Constituição: a supremacia formal, jurídica ou hierárquica, o que torna a lei suprema ou superlei, estabelecendo o princípio da supremacia da Constituição. O segundo ponto é a rigidez constitucional, o que significa que a Constituição possui um processo mais complexo de alteração do que as leis ordinárias. O terceiro ponto é o controle da constitucionalidade, que garante a proteção contra as inconstitucionalidades. Meu nome é Catarina Aragão e eu vou falar um pouco sobre a estrutura da Constituição Federal de 1988, que é dividida em 3 partes. A primeira delas é o preâmbulo. Ele antecede o texto constitucional. Ele apresenta e define as intenções do poder constituinte. É fonte de interpretação, mas não é uma norma constitucional, já que ele não dispõe de força normativa ou de caráter vinculante. Ele não serve de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade. E ele não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Já o corpo normativo da Constituição, que é a parte dogmática, composta por 250 artigos, é o texto constitucional que prevê os direitos e deveres criados pelo Poder Constituinte. É o corpo permanente da Constituição. Ele pode ser modificado pelo Poder Constituinte derivado mediante emenda constitucional. A última parte da Constituição
chama-se Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É o conjunto de regras que disciplina a transição entre as normas jurídicas anteriores e as novas normas, ou seja, integra a ordem jurídica antiga à nova, quando do advento de uma Constituição, garantindo a segurança jurídica. Suas normas são formalmente constitucionais e podem ser modificadas por reforma constitucional, e pode sofrer controle de constitucionalidade. Olá, me chamo Érica, sou estudante de Direito da Unifor e estou cursando o segundo semestre, né? Hoje nós vamos dar uma rápida olhada em uma questão interessante do direito constitucional brasileiro, que está presente na nossa Constituição. É o preâmbulo. É a parte preliminar. É a primeira parte da Constituição. Fica antes do artigo 1º. E que, por meio das suas disposições constitucionais, serve como uma espécie de carta simbólica de apresentação do texto magno. Esse preâmbulo apresenta a Constituição. Preâmbulo da Constituição de 1988, que nós vamos falar agora, né? Inicia dizendo assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático. Nesse início, já se coloca uma certidão de legitimidade daquela Constituição. E não possui forma normativa, pois não vincula a norma às normas jurídicas, que, consequentemente, o preâmbulo não faz parte do bloco de constitucionalidade. Não pode ser apontado como um paradigma para eventuais ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, não tem a força da supremacia da Constituição, a partir do artigo 1º, que nós vamos ter a hierarquia da Constituição como uma norma suprema, que não significa dizer que o preâmbulo não possa ser usado como elemento integrador da interpretação das normas constitucionais. O preâmbulo acaba definindo a nossa Constituição como laica, ou seja, não temos uma religião oficial como tínhamos no Império. A Constituição de 1824 previa a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Brasil imperial. Mas também não é uma Constituição ateia, porque no preâmbulo o legislador constituinte disse que promulga sob a proteção de Deus. Ao afirmar, o legislador coloca o Brasil, enquanto República Federativa, acredita em Deus. Agora, qual Deus? Qual religião? Não especifica. Aí a gente indo mais a fundo, no artigo 5º, permite que todos possam optar quando garante a liberdade religiosa e também a proteção ao ateísmo. Mas a nossa Constituição, ela acredita em Deus. Consequentemente, o Brasil, a República Federativa do Brasil, por força do preâmbulo constitucional, pede a proteção de Deus, né? E, resumindo, o preâmbulo é um texto introdutório. Nele se estrutura o prefácio do texto constitucional. O seu objetivo é explicar os valores que guiam o texto constitucional, servindo de orientação interpretativa para a aplicação das disposições contidas na Carta Maior e no ordenamento jurídico brasileiro. Olá, meu nome é Aline Carvalho. Quanto ao corpo normativo, trata-se do próprio conjunto de normas que irá reger o Estado. Entende-se por normas constitucionais todas as disposições inseridas numa Constituição, ou reconhecidas por elas, independentemente de seu conteúdo. Elas se subdividem em duas espécies, as regras e os princípios. Todas as normas constitucionais têm estrutura e natureza de norma jurídica, ou seja, são normas providas de juridicidade. As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de descibilidade e abrangência. Para a aplicação, se exige a avaliação da correspondência sempre contratada na finalidade que lhe dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a constituição conceitual da descrição normativa e a constituição conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta ávida como necessária à sua promoção. Olá, boa tarde.
Eu me chamo Regina, eu vou falar um pouco sobre o ato das disposições constitucionais transitórias, que trata-se de um conjunto de normas de natureza constitucional erigidas com o intuito de disciplinar a transição legal da Constituição Federal de 1969 para a Constituição Federal de 1988. Assim como o próprio nome já sugere, as disposições constitucionais de um ADCT têm caráter transitório, ou seja, elas não compõem o conjunto de normas constitucionais permanentes da nação. Para que serve esse ato das disposições constitucional transitória? O ADCT tem uma função bastante clara e específica. Serve para regulamentar a transição entre um texto constitucional e outro. Assim, durante um período pré-estabelecido, os procedimentos e prazos vigentes podem não seguir a Constituição de 69, tampouco a de 88, sendo regrados pelo disposto no ADCT. Com efeito, no entanto, ao longo dos últimos anos, as propostas de emenda à Constituição que visam sobre direitos, deveres e garantias não permanentes têm sido incluídas na seção de ADCT. E um caso, por exemplo, de algumas emendas constitucionais que fizeram frente à situação da pandemia da Covid-19. Sobretudo em 2020 e 2021, no ano de 2022, por exemplo, a ADCT da Constituição recebeu uma emenda permitindo a expansão de gastos públicos em programas de assistência social, como o Auxílio Brasil. O exemplo acima tem em comum o fato de tratarem de disposições transitórias, isto é, com prazo determinado. Elas podem ser revogadas a qualquer momento, sem que prejudique ou altere as disposições gerais e permanentes da Constituição Federal. Embora conte com mais de uma centena de artigos, é preciso considerar que, em 1988, eram cerca de 70 artigos, e nem todos seguem produzindo efeitos legais nos dias de hoje. Agora eu passo a palavra para minha colega Carol. Obrigada. Olá, meu nome é Carol e eu vou falar sobre as características dos atos das disposições constitucionais transitórias. Uma das suas características interessantes é a sua forma redacional. Sua redação e a sistemática. Não tem ordem, capítulo, título, é tudo meio embaralhado em uma coisa só. Esse ato transitório tem dois grupos. O primeiro faz essa transição harmoniosa entre a Constituição anterior e a nova Constituição. E o segundo tem uma característica eficácia. Conforme o artigo 3º, que fala sobre a revisão constitucional, o ADCT tem natureza jurídica de norma constitucional. Portanto, se uma lei abaixo da Constituição contrariar os atos das disposições constitucionais transitórias, será considerada inconstitucional. Para finalizar, nossa equipe agradece pela atenção.